Gostaria de convidar o pastor Paulo nesse momento. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Aquele que está vivo, fala amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Por favor, ficar de pé, né? Vamos receber o pregador já. Depois nós vamos estar orando na campanha, em nome de Jesus, pelos pedidos. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Isaías. E também a sua esposa, ele vai apresentar, você apresenta ela, né? Ele apresenta a esposa. Esse pastor é o pai da Késia, a líder de louvor aqui. Amém? Eu mandei um convite por ela e ele aceitou de todo o seu coração, creio, né? Em nome de Jesus. E vai transmitir uma palavra não do seu próprio intelecto, mas do coração de Deus aos nossos corações. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, aqui está o teu servo que vai ministrar a palavra, que a palavra que sair dos seus lábios possa adentrar em nossos corações. Eu oro e peço a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus, e todos confirmam dizendo amém. A paz do Senhor para a igreja, uma boa noite a todos. Pode tomar o vosso assento. Prometo que não vou cansá-los, deixar cansados de forma nenhuma, porque como eu tenho compromisso, eu sei que todos têm, né? E conhecemos o limite, com graça e sabedoria de Deus, para transmitir esta noite uma palavra. Agradeço ao pastor Paulo pelo convite que nos foi confiado de tomar aqui este púlpito para ministrar a palavra do Senhor. Quero que os irmãos abram comigo em Números capítulo 13, porque a campanha fala sobre conquista, né? E não vamos entrar em outro tema. Depois eu passarei o tema desta ministração aos irmãos. Números capítulo 13, eu vou fazer uma leitura bem rápido. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Pará segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E esses são os nomes da tribo de Rubens, Samua, filho de Zacur. Só vou passar os nomes para não tomar muito tempo: Zafate, Calebe, Gigeal, Oséias, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou a Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se bom ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. Estava ali Aimá, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram dos filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação.
e mostraram-lhe os frutos da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande, e também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos ali gigantes, filhos de Aнаque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Eu quero trazer um tema esta noite, nesta palavra, depois vamos prosseguir alguns assuntos. O tema que colocou Deus no meu coração esta noite é: o otimista, ele enxerga conquista. O pessimista, ele enxerga derrota. E Deus nos trouxe esta noite para trazer um entusiasmo mediante esta palavra. Porque o otimista, ele supera tudo. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos sofrimentos, nas perseguições, ele enxerga conquista. O pessimista, certo que nós temos aqueles momentos, né, que somos corrigidos pela nossa esposa, ou um pelo outro, que temos aquele deslize que parece que não vai dar certo, mas o pessimista, ele muitas vezes ele exagera, desacreditando no futuro. O otimista, ele está em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O pessimista, para ele tudo é uma desgraça. Ele não consegue superar, ele acha que não vai dar certo, ele acha que o que ele vai abrir vai falir amanhã, ele acha que aquele carro que ele vai comprar daqui 3 meses ele não vai conseguir pagar. O pessimista, ele acha que uma pequena enfermidade já vai se tornar numa doença grave. Mas o otimista, ele é aquele que agrada ao coração de Deus. Tudo que ele inicia, ele sabe que vai prosperar. Ele começa a vender uma bala, amanhã ele começa a vender um doce, depois da manhã ele está comprando no atacado, ele está vendendo no atacado, abre uma pequena banquinha, daquela banquinha ele vai abrir um pequeno comércio, logo logo se torna um distribuidor. É o otimista. Alguém passa para o pessimista: vende aqui um pacote de bala. Você está doido, rapaz? Isso daí não dá nada não consigo, nunca vai dar certo. Ele já quer começar lá em cima. O otimista começa lá embaixo, o pessimista ele já quer começar lá em cima. E aqui, diante desta palavra, que nós fizemos uma leitura bem rápida, quando Deus determinou a Moisés que enviasse aqueles 12 homens, em que Deus já tinha prometido que daria aos seus filhos, aos hebreus, aquela nação santa, uma terra que manava leite e mel. E tudo que Deus dá não é de mão beijada, temos um preço a pagar. Alguém acha que pede hoje, Deus já tem que dar amanhã. Não, o otimista, ele fica no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O otimista, ele espera sempre em Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado por Deus.
Agora o pessimista é uma desgraça. Se ele pedir hoje e amanhã não receber, ele diz que não oferta mais. O pessimista, basta um olhar torto para ele, aquele olhar que parece que para ele é um olhar de desfeita, ele já não quer mais frequentar os cultos. Mas o otimista, irmãos, ele releva tudo. Ele é uma bênção. Nós temos as nossas fraquezas de vez em quando, mas conseguimos superar. E aqui Deus envia esses homens. Mas ali havia um diferencial. Alguns passaram a boa notícia. Oh, que terra maravilhosa! Terra que mana leite e mel, como Deus determinou. Já estava alegrando o coração de Moisés e de Arão, né? A notícia boa, positiva. Olha aqui, olha o tamanho do cacho de uva que trouxemos aqui sobre uma verga, sobre um pedaço de madeira. Trouxeram em dois um cacho de uva. Quando nós compramos, né, pastor Paulo, aquele cacho de uva aqui na Inajá de Souza, em outros lugares, né, os irmãos já compraram um cacho de uva grande assim que vem na caixa. Fala, que coisa linda! Imagina, irmãos, em dois, trazendo um cacho de uva. Moisés, quando olhou aquilo, Arão falou, gente, o negócio é bom demais, a terra realmente é boa. E eles falaram, a terra é boa, é excelente. Passamos ali 40 dias espiando, analisando, subindo, vendo. Mas e aí? Mas tem uma notícia desagradável. Ali tem gigantes, os filhos de Anak, homens bravos, homens tremendo. Como diz, tinha momento que tínhamos que esconder, porque se eles desconfiassem da gente, a gente estava morto. Não conseguíamos olhar direito, era grande. Homens poderosos, homens fortes, se colocaram como gafanhotos. Nós éramos como gafanhotos perante eles. Não dá, nós vamos morrer. Junto com as nossa família, estava infamando todo o povo de Israel. Mas Deus levanta naquele momento dois homens otimistas, dois homens preparados, que diz, não se preocupem, aquela terra, o Senhor, se o Senhor permitir, se for da vontade dEle, Ele nos dará esta terra, terra que mana leite e mel. Nós vamos conquistar, seremos mais do que vencedores. E nós vimos aqui, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todos e o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de José, de Jefoné, dos que espiaram até rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, olha aí, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o amparo e o Senhor é conosco, não os temais. O pessimista já falou que eram como gafanhotos, derrotados, mas o otimista já disseram, porquanto são eles nosso pão. Está um diferencial. Eu louvo a Deus, irmãos, quando nós temos um companheirismo próximo, que seja otimista. Você numa situação difícil, o otimista chega, ele te supera, ele traz alegria. O pessimista, ele já te derruba,
ele já acaba com você. O otimista, ele chega na sua casa, você vê o diferencial. A conversa é muito boa. O Espírito Santo se manifesta através do seu diálogo, da sua palavra. Mas, irmãos, quando se recebe um pessimista dentro de casa, quando ele vai embora, você fala: esse nunca mais volta aqui, de forma nenhuma. O otimista, se você convidar ele para um churrasco, eu sou otimista, viu? Se você convidar ele para um churrasco, que não esteja tão perfeito, mas ele faz um elogio. Mas o pessimista, irmãos, ele coloca defeito no garfo, coloca defeito na carne, coloca defeito na linguiça, coloca defeito que o carvão ele não pega, não é bom, é uma desgrama mesmo, como diz, uma desgraça. O otimista é coisa maravilhosa. Pastor Paulo, sem dúvida que conhece, alguns irmãos aqui conhecem, sabe dessa ilustração, que uma empresa aqui no Brasil, isso há muitos anos atrás, eles queriam criar uma representação muito forte em algumas cidades da África. Eles queriam exportar a cidade para aquelas cidades que eles já tinham feito um levantamento. Então pegou um vendedor bom e apresentou como Moisés apresentou aqui a esses líderes para espiar aquela terra. Então eles passaram aquele vendedor toda a estratégia de trabalho, que passasse ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, que seria pago todo o transporte, um bom hotel, e assim foi enviado para ali aquele vendedor. Passou ali, que seja 10, 15 dias, passando-se aquele prazo, aquele vendedor ligou para a empresa, procurou a diretoria e falou: nada feito, não vai dar nada certo aqui, é uma fria. Eu sei que os irmãos conhecem, de repente, pelo outro linguajar, mas fala algo mais claro. Miou, não vai dar resultado aqui não. Por quê? Aqui todo mundo, aqui adolescentes, crianças, jovens, só anda descalço. Estou retornando, não vou ter futuro aqui não. Isso é o pessimista, irmãos. Pessimista, se ele chegar no hospital e for fazer uma visita para um enfermo, misericórdia, ele acaba de matar o enfermo. Ele chega lá, a pessoa está mais feliz do que ele. Aí ele chega e começa: pastor Paulo, eu sei que é difícil, não é fácil não. Quanto tempo está aqui? Já estou aqui uns 20 dias. Pessimista, ele chega para alguém e diz: o que você está tendo? Rapaz, estou com uma dor de cabeça. Eita, rapaz. Tem um tio que começou assim com a dor de cabeça, rapaz. Deu um temor, deu um tumor na cabeça dele. Foi para a glória. Acaba de matar. Mas otimista, irmãos, ele chega: não, isso não é nada não, vamos orar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Chega lá no hospital, irmãos, a pessoa é curada com a presença dele, com a palavra que contagia ele, uma palavra de alegria, uma palavra de felicidade. Ele vai embora, a pessoa fica ali adorando a Deus, fica louvando a Deus, agradecendo pela vida do irmão, da irmã que chegou ali. Mas do pessimista ele diz: espero que nunca mais venha aqui, se vir não deixa nem entrar. Passados-se alguns meses, aquela empresa, junto com a sua liderança de otimismo, falou: não, tem alguma coisa errada com esse vendedor, eu vou mandar outro. E mandaram outro para aquela região da África. Passou ali-se o mesmo tempo,
em um hotel, foi pago passagem, transporte, tudo, almoço, janta, ficou ali o tempo que precisava. Chegou o tempo, o vendedor liga para a empresa, procura falar com toda a liderança e diz: olha, prepara containers, prepara estoque, que a terra aqui é boa. Mas como assim? Aqui todo mundo anda descalço. Nós vamos vender, já pesquisei aqui os armazéns, mercado, comércio pequeno, comércio grande, pode mandar que vamos vender e vender muito. Isso é a tática do otimista. O otimista é uma bênção. O otimista, quando ele sobe no púlpito, não é para contar bênção, é para contar vitória, é para falar de alegria, é para falar que foi na casa do irmão Pedro, da irmã Maria, chegou ali, foi bem recebido, voltou numa felicidade, coisa linda. Ele sobe aqui, transmite palavra de cura, de conquista, de vitória, o culto acaba, o povo vai embora numa felicidade tão grande. Agora o pessimista, irmãos, quando ele sobe no púlpito, ele já sobe, pastor, fala: irmãos, eu há 30 anos atrás eu andava com um revólver aqui, um 38, comigo ninguém podia. O outro já disse que andava com uma peixeira de 4 polegadas. O outro sobe, o pessimista começa a lamentar do seu salário, a lamentar do seu patrão, a reclamar da empresa, a reclamar da liderança. O pessimista é uma desgraça. Mas o otimista, quando acaba o culto, irmãos, meu Deus do céu, o povo vai doente para casa. Mas o otimista, ele é bênção. O otimista, ele pode passar o que for. Eu coloco o exemplo de uma mulher chamada Ana. Irmãos, pensa em uma mulher pessimista que era Penina, a sua companheira. Para ela, Ana nunca ia gerar filhos, nunca ia prosperar, porque via Ana em tristeza, chorando, em sofrimento, em amargura. Mas Ana, ela tinha o Espírito de Deus, espírito de graça, de sabedoria, de conquistadora. Ana nunca desistia dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Tanto otimista, que sempre estava na casa de Deus, de ano em ano, junto com seu esposo, oferecendo a Deus sacrifício de adoração. E ela um dia foi tomada até como embriagada, diante do seu choro, diante do seu sofrimento. E ela dizia: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher que bebo, não estou embriagada, sou uma mulher com amargura na alma, e um sofrimento. Como diz: mas eu sei que Deus vai me dar a minha conquista. E no abrir da boca do sacerdote, ele disse: então vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você. Ela saiu dali feliz, seu semblante já diferente. E um dia, como otimista, uma mulher otimista e preparada, um dia ela dobra o seu joelho e diz ao Senhor: Senhor Deus, o Senhor conhece a minha amargura, o meu sofrimento, a minha humilhação, o constrangimento que eu tenho passado. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê a mim um filho varão. Como diz, eu não vou desistir. E se o Senhor me der este filho varão, eu vou apresentar ao Senhor e vou deixar aos cuidados da tua obra. E passou-se um tempo, Ana se engravidou.
começou a gerar uma linda criança, e já tinha até um nome: Samuel. É o que eu quero dizer esta noite: não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista daquilo que Deus já colocou no seu coração, que está sendo gerado no seu ventre, que seja a salvação do seu filho, do seu esposo, que seja um salário maior, que seja um emprego melhor, que seja a salvação da tua família. Você não foi chamado para a desgraça que o diabo tem falado que você não vai conseguir, não, pois você foi chamado para ser mais do que um vencedor, um conquistador em nome do Senhor Jesus. O que eu quero passar esta noite é: quando você encontrar um companheiro, uma companheira, que você vê que ele diz que tem um Espírito de Deus, mas que o seu procedimento é mais do que um macumbeiro, do que um feiticeiro, dentro da tua casa, lá no seu emprego, aonde for, e que é um pessimista roxo, que não aceita nada de bom, fuja dele. Você nunca vai prosperar ao lado dele, você vai se tornar pior. Mas quando Deus colocar o otimista do seu lado, receba ele bem, porque ele vai entender a tua dor, ele vai entender o teu sofrimento, ele vai ser um conselheiro, ela vai ser uma conselheira, vai ser uma ajudadora, vai estar presente com você, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Eu sei que aqui não tem pessoas tão idosas, tem alguns, mas alguém tem dito: você com essa idade, você nunca mais vai conseguir nada, nenhuma casa. O diabo coloca isso, pastor Paulo. O diabo infelizmente esmurece a pessoa. Você com essa idade, esquece. Salário bom, esquece. Emprego bom, esquece. Amigos bons, esquece. Você quer abrir uma empresa com essa idade? Esquece. O pessimista é tudo isso. Mas o otimista, ele fala: você quer abrir quantos anos você tem? Eu estou com 75. Você quer fazer o quê? Abrir uma empresa. Vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. Você quer mudar de cargo? Com quantos anos você está? Estou com 69. Você vai superar, você vai conseguir. E alguém tem dito: com essa idade você não vai conseguir de jeito nenhum. Mas quando nós encontramos aqui em Josué capítulo 13, o versículo 1, veja bem, irmãos, o otimista começa lá de cima. Diz aqui: era porém Josué já velho, entrando em dias da sua velhice, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, Josué, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Irmão, se fosse outro já ia dizer: você com essa idade, Josué, já cansado, você não vai conseguir possuir nada não, meu filho, desiste. Não, mas o exemplo está aqui, Deus dizendo: já entrando em dias na velhice, e ainda possuirás muita terra como ficou para possuir. Irmãos, são 33 versículos. Vocês verem as maravilhas do Senhor, das conquistas das terras dos reis, é coisa linda.
Eu acredito que foi o mês passado, irmãos. Eu estava assistindo uma reportagem, o repórter entrevistando uma senhora de 85 anos. Eu comecei a dar risada sozinho, falei, que coisa linda. Eu não sei se a minha esposa estava perto ou se eu estava na cozinha. Uma senhora, irmãos, que ela cursou a faculdade e mostrando o diploma de direito. Quantas pessoas eu tenho certeza, e ela falou quantos diziam que eu não ia conseguir, chamava ela até de doida. Para direito são quantos anos? É uns 5, né? Irmãos, uma mulher com 79, 80 anos, frequentando uma faculdade, estudando em casa, cuidando de casa, com essa idade alguém dizia, ih, minha avó pirou. Ih, minha mulher pirou, está doida da cabeça. Mas chegou o dia que ela apresentou o canudo, o diploma, e alguém dizia superação, é conquista. Agora tem pessoas que é tão pessimista que ele começa a estudar, ele fala, não vai dar certo, não, 5 anos, não vai, de jeito nenhum, não dá, não tem cabimento. Aí nós vemos aqui um dia, Ana chega com seu filho, a sua conquista, aquele menino de aproximadamente 3 anos no templo. Por quê? Mais ou menos 3 anos, porque se esperava o desmame, né? Durava 3 anos, ela já logo acabou de desmamar, subiu, foi lá para o santuário encontrar com o sacerdote. Pois não, irmã, vamos dizer, a paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor, com as bênçãos, com a novidade, irmã. Sacerdote, aqui está minha conquista. Por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição. Seja a humilhação, seja o constrangimento, seja a desfeita, seja as palavras negativas que virão, que já vieram, que virão, não desistam, de forma nenhuma. Fomos chamados para ser um conquistador. Eu tenho ali a minha empresa, um terreno que hoje vale sem dúvida mais de 1 milhão, pelo prédio que temos. Mas isso, irmãos, há 34 anos atrás, eu não vou falar o nome do líder, do meu pastor, não vou falar o nome do meu parente, por ética, mas um dia meu tio chegou e disse para mim ali, olha, pastor fulano de tal, meu sogro, ele falou meu sogro, e eu era ovelha, né, da igreja, era obreiro, falou que isso daqui não vai dar resultado não, daqui não vai produzir nada não. Falou isso, falou para mim lá, você deu com a cara, como fala? No rio, com os burros nas águas, não vai dar nada, aqui você não vai ter nada. Eu falei, não é possível, mas me deu uma tristeza, mas como otimista nós lutamos, passamos dificuldade, não brinca. Eu não desejo ao pior inimigo do que eu já passei, mas com otimismo nós superamos. Nós tivemos uma grande superação. Hoje na região temos a nossa loja, que é um referencial, mas pelo pessimista, irmãos, eu estava para casar, isso há 42 anos atrás. Uma irmã
que era um referencial na igreja, ela chegou para mim e disse: eu trabalhava com meu pai ainda. Ela, na rua assim, em frente à igreja, falou: Isaías, meu filho, você vai casar? Aquela irmã com a pituca, cabelão, como diz, a mais santa. Falou: você vai casar, meu filho, você vai passar fome. É mesmo, irmã? Seu pai que vai te sustentar, meu filho. Enxerga lá na frente. Irmãos, eu nunca mais esqueci disso. Mas em nome de Jesus, passei as dificuldades, as caídas feia, que tinha dia que nós ia para o culto de a pé, porque não tinha dinheiro para colocar um combustível num Fusca 63 que eu ganhei do meu pai, que quando eu ia chegando perto da igreja, alguém pensava que estava descendo o governador de helicóptero, e batia o motor. Mas superei, irmãos. Depois de muitos anos, muito carro, hoje eu tenho uma Tracker 2019. Isso depois de muitos anos. Foi um sofrimento com os meus filhos. Hoje tem meus filhos casados, que louvam a Deus, que adoram a Deus. O otimismo faz você crescer. Agora, se você ouvir o pessimista, irmão, e ser companheiro dessa desgraça da vida, o pessimista mata você, mata a sua família, mata a sua empresa, mata o seu emprego, mata o seu salário, mata qualquer coisa que você tem. Mato ruim, que é praga em mato, em lavoura, ele mata tudo. Por isso que de vez em quando tem que fazer uma limpeza boa. E o pessimista a gente tem que tirar do nosso meio. Mas quando você vê que é o otimismo, irmãos, agarra ele, fica com ele. Ele supera qualquer coisa com você, e você vai superar. No seu casamento, você vai ter superação com otimismo. Você que não gera, você vai ter superação e vai gerar, vai ser mãe de filhos. No seu salário, Deus vai superar você, o seu salário vai aumentar. No seu otimismo, você vai ser exemplo lá na empresa, seja um comércio pequeno ou grande. Quantos que começaram, irmãos, um pequeno comércio, como eu comecei, soldando ferro, iniciando 5 horas da manhã. Chegava à tarde, os olhos estavam avermelhados de tanto soldar ferro, e para amarrar, fazer umas colunas. Hoje eu tenho meus funcionários. O que colocar em tuas mãos, seja uma folha de papel, comece a vender ela. O otimista é assim, ele vende uma folha, amanhã ele começa a vender um caderno, depois da manhã ele coloca uma borracha, coloca um lápis, logo ele coloca na sua garagem uma pequena banquinha. Já já alguém olha para ele e diz: não posso acreditar, está naquela avenida. Eu lembro há muitos anos atrás, hoje ninguém compra mais, dos turcos. Quem lembrava dos turcos que passavam de porta em porta? Você via eles com aquelas maletinhas vendendo. Alguém falava assim: coitado, dá até dó, o homem está suado. Você malemar entendia, mas ele vendia. Já já você via: rapaz, o cabra está com uma loja na Peri Ronquete lá que está de se espantar, viu? Mas são otimistas, eles superam qualquer coisa. E quando nós olhamos para o nosso Deus, pela grandeza do nosso Deus, que é o maior exemplo nosso como otimista, e que Paulo também disse que eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Assim seja a nossa vida, e que sejamos exemplo um dos outros, e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.
De antemão, meu pastor, quero agradecer ao senhor pelo convite, tá? Não é o nosso sistema pular, correr para lá, para cá e fazer os irmãos emocionalmente chorar à toa. Não. A coisa boa é nós conversar e entender os mistérios de Deus. Muito obrigado. Aleluia, Jesus.